Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Uma satisfação estar aqui com vocês, mas esta noite, entrando um pouco mais cedo, às 9h30, às 21h30, tá? Como combinado primeiro com Deus, depois, porque primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu estou aqui. Jesus, quando veio, ele veio por obediência e amor ao Pai e por amor a nós. Eu também, da mesma maneira, eu estou aqui por obediência ao Pai, por amor ao Pai e por amor a vocês também, né? Porque eu preciso ser realmente, eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então é uma satisfação. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante na nossa vida para a gente conseguir galgar a nossa vida pautada em cima da certeza. Porque a dúvida, irmão, é uma das piores coisas que existe, sabe? Mas vamos orar, vamos entregar a Deus agora esse momento, porque sem Deus nós não somos nada, eu não sou nada. Eu preciso entregar a Ele esse momento. O Espírito Santo possa estar na direção. Então, oramos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, glórias, Pai, em nome de Jesus, por esse momento especial que o Senhor preparou. Eu tenho certeza absoluta disso. Não é à toa. O Senhor já conhecia exatamente às 21h30 que eu entraria aqui nesta quinta-feira, Senhor, 13 de fevereiro, né? Então, em nome de Jesus, só tenho que agradecer ao Senhor. E não sei quando que essa programação vai ser vista, porque ela vai ficar por anos gravada, não é? Mas em nome de Jesus, seja em qualquer momento, seja agora, ou seja depois, seja num outro dia, o Senhor vai falar da mesma forma e vai, com certeza, meu Pai, mudar, transformar aqueles que foram preparados para estar aqui neste momento. Então, em nome de Jesus, que as forças do mal, Senhor, possam se dissipar, que a tua luz possa adentrar, Senhor, essas vidas, aonde elas estão, seja onde, se é na casa, se é no trabalho, se é num quarto, num casebre, não interessa onde é que ela possa estar agora. O que interessa é que o Senhor conhece elas. Então, em nome de Jesus, que o teu poder já possa subliminar a vida dela de uma forma gloriosa. E que todo o mal, que todas as trevas possam se dissipar com a tua luz neste momento. E que os anjos que estão à nossa disposição, do lado de cada uma dessas pessoas, possa pelejar a favor delas, em nome do Senhor Jesus. Se tem espíritos imundos, que eu sei que tem, que ficam ao derredor querendo tragar a vida dela, fogo do céu, 70 vezes mais forte se for preciso, para que os anjos consigam, meu Pai, amarrá-los e levá-los para o Hades, em nome do Senhor Jesus, para que essa pessoa esteja livre para ouvir aquilo que ela precisa ouvir hoje, em nome do Senhor Jesus. Esteja na direção e no controle de tudo que é que fizermos, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome, do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, hoje é interessante como é que a vida é. Ontem eu trouxe uma mensagem e Deus me colocou algumas coisas para falar, e que os sonhos dele não tinham morrido na nossa vida. Os sonhos dele jamais morrerão, aqueles sonhos que ele colocou dentro da gente, não é? Então, hoje, por exemplo, Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu logo pela manhã. Uma pessoa que era completamente desacreditada, né, à margem da sociedade, que a família, os próprios familiares, né, excusaram e disseram: deixa, isso aí vai morrer, né? Uma hora ele morre aí, acabou-se. De repente ser enterrado como indigente.
Mas Deus não pensa assim da gente, não. Deus não pensa assim. E hoje ele me surpreendeu porque eu fui convidado a fazer parte de um conselho aqui na cidade de Milagres. E hoje eu fui nomeado vice-presidente da mesa diretora do conselho lá na cidade, com as secretarias da cidade. Então, quem diria, né? E hoje eu posso mostrar para vocês aqui o livro, ó, em primeira mão. Ó, que maravilha. Isso é para a glória de Deus, tá vendo? Isso aqui é o sonho de Deus que não acabou na minha vida. Está no link do YouTube, no link no Instagram, da bio do Instagram, e no Face, se você quiser, eu posso deixar o link para que você que adquira. Lindo, mas o que é mais lindo está dentro dele, porque fala da minha história e as 7 saídas para você não puxar o pino da granada na sua vida. Então isso é um livro de cabeceira. Ele já me disse que se tornará um best-seller. Já é um best-seller? Para mim é. Porque Deus disse que seria, que será, que é. Mesmo que ainda não seja. Porque a fé é isso, é certeza. A fé é certeza das coisas que se esperam. Então, se ele disse que ele é um best-seller, ele é. Então, ele já é um best-seller. Então, eu creio, sem duvidar. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava lá em São Paulo, na época eu era auxiliar do pastor, e aí eu estava com uma dor muito grande na coluna. Eu não conseguia nem pegar peso, nem me agachar direito. Então, Deus falou assim, você tem orado pelas pessoas e elas têm sido curadas, e por que você não usa em você mesmo? Eu falei, é mesmo, né? É mesmo. E eu peguei e falei, Deus, unge as minhas mãos aqui, coloquei, né, na minha coluna lombar, e fiz a oração, declarei, determinei a cura, e aí assumiu na mesma hora. Continuou doendo. E eu comecei a falar assim, olha, você pode até continuar doendo, mas vai chegar uma hora que você vai ter que sair, porque eu declarei a cura em nome de Jesus. Então você pode até persistir, mas vai ter uma hora que você vai sumir. Pronto, foi isso que eu falei para a dúvida que veio. Olha, tá vendo? Você orou e não aconteceu nada. Eu combati essa dúvida com a fé. Eu disse assim, fé é certeza. Eu declarei que a cura na minha coluna lombar e pronto. Mesmo que você continue doendo aí, você pode resistir um tempo, 2 tempos, mas vai ter uma hora que você vai ter que sair. Porque você tem que obedecer ao nome do Senhor Jesus. E pronto, fiquei. E aí passou um dia, 2, eu não estava mais lembrando da dor, eu esqueci da dor. E aí o pastor Pedro falou assim, irmão, tem ali um irmão aqui da igreja que está precisando de alguém para ajudar ele a tirar umas telhas lá da garagem dele, daquelas telhas bem largonas, pesadonas, para colocar um outro telhado. E se você quiser, você já ganha um dinheiro lá, né? Eu falei, eu vou sim. Aí fui, ele disse, ó, tá o endereço e tal, tu vai lá e ganha lá esse dinheiro lá, né, que você está precisando. E aí eu fui. E aí cheguei lá e tudo, troquei de roupa e comecei, né, a tirar aquelas telhas pesadas. E aí, num dado momento, o Espírito Santo falou assim, ei, não está percebendo nada não? Eu fiquei pensando, né, porque Deus fala comigo. Eu não sei se fala com você, mas comigo ele fala. É interessante que a Joyce diz assim que quando a gente fala com Deus é oração. Aí quando a gente fala que Deus fala com a gente é louco. Mas não é loucura não, ele fala realmente com a gente. E o Espírito Santo falou assim, você não percebeu nada ainda. Aí eu fiquei pensando assim, aí ele falou, não percebeu que você estava levantando essas telhas pesadas aí, antes você não conseguia nem se agachar. Eu falei, é mesmo? Aí eu comecei a dar glórias a Deus, porque eu estava levantando daquele peso todo e não estava sentindo nada na coluna, entendeu? Ela sumiu no primeiro momento? Não sumiu, mas eu continuei crendo, entendeu?
Então é como eu disse para vocês, ele já me disse que esse livro aí é um best-seller. Mas já estourou? Ainda não. Mas Deus disse que é um best-seller. Na hora certa ele vai explodir. Entendeu? Então é isso. Fé é isso. É certeza das coisas que se esperam. Eu vou até pegar aqui, ó. Já abri aqui, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim a palavra: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé nós entendemos que os mundos foram feitos, pela palavra foram criadas, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparente. Então, até pela fé, foi pela fé que Deus criou tudo isso. Ele disse: haja luz, e a luz. Ele foi dizendo: haja, e foi acontecendo as coisas. Então, até o universo foi criado pela fé. E diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, tem alguma coisa impossível com relação a você e Deus? Tem. É impossível você agradar a Deus se você não tiver fé. Só pela fé que você agrada a Deus. Mais uma vez, eu já falei isso, mas é bom a gente frisar para ficar gravado. Jesus, todos os milagres que aconteceram, né, aleijados que andavam de nascença, cegos que viam, mortos ressuscitaram e muitos outros milagres que ele fez, mas um homem chamou muita atenção dele pela sua fé, que foi o centurião, que disse que tinha soldado as ordens dele, e que se ele dissesse para o soldado vá, ele iria, se dissesse vem, ele viria, faria tudo o que ele mandasse o soldado fazer. E disse para Jesus: o Senhor precisa só apenas mandar uma palavra, e eu creio que o meu servo vai ser curado. Jesus se admirou e disse: nunca vi tamanha fé nem em todo Israel. Parabenizou aquele homem pela fé que ele depositou na autoridade de Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre fé e sobre o que anula a fé. Vamos lá? Vamos direto para não perder muito tempo. Nós vamos em Marcos. Marcos, no capítulo 11 de Marcos, no versículo 23. Se você tem a sua Bíblia aí, você abre. Tá? Se você não tem, você toma nota. E depois você verifica se o que eu estou falando está dentro da palavra realmente. Tá? Então é no capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos, no versículo 23. Diz assim a palavra: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser-lhe será feito. Então, eu vou repetir mais uma vez. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, isso acontece. É muito forte isso. Muito forte isso. E tu acha que Jesus, os pastores hoje e os pregadores, eles falam de se você tiver fé, um monte de problemas, né? Mas Jesus não está falando de um monte de problemas, não. Jesus está falando era de um monte mesmo. Era de um monte. Então, não tem essa de, se você quiser usar para um monte de problemas, pode até usar.
Mas é impossível, né? Você disser para uma montanha, ergue-te, lança-te no mar. Isso é para você ver o grau de fé, o que a fé pode fazer. Porque se Jesus dissesse para um monte, ergue-te e lança-te no mar, o monte com certeza se levantaria e... Você já imaginou isso? O poder que há na fé? Só que a fé é como um músculo. E quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Então, você usou a fé para conseguir algo pequeno. Opa, deu certo. Né? Você vai continuando. Usa a fé para um negócio maior. Opa, aconteceu. Você vai se fortalecendo. E assim é que a tua fé vai crescendo cada vez mais. Porque você coloca em prática, acontece, você. Não é que dá certo mesmo? Então eu já fiz testes com a fé de várias maneiras e deu certo. Agora você não pode fazer bobeira, né? Ah, você não pode tentar Deus. Mas a sua fé você pode usar. Você pode usar a sua fé. Então existe a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é se você estiver sentindo uma dor de cabeça, você tem fé que se você tomar um anador, a dor vai passar. É tanto que teve uns cientistas canadenses que fizeram uma experiência, pegaram uma centena de pessoas lá e pegaram umas pílulazinhas e falaram, olha, isso aqui é um remédio que ele tira dores, ele sabe, falou uma série de coisas, de benefícios que aquele medicamento traria. E aí distribuiu entre aquelas pessoas para que fizessem uma experiência de uma semana, depois eles voltariam para dizer quais foram os resultados. E aí trouxeram de volta aquelas pessoas e umas disseram assim, oh, nossa, eu me senti tão bem, me senti relaxado, eu estava sentindo dores, sumiram todas as dores. Outros disseram que tiveram reações, que deu desinteria, que sabe, a pressão subiu. Cada um disse umas coisas. A maioria disse que foi benéfico, que a pílulazinha realmente funcionava. Que eles podiam vender a pílula porque realmente funcionava. E sabe o que eles revelaram? Eles falaram assim, olha, vocês ingeriram uma balinha de açúcar que a gente fez. Não tinha química nenhuma, somente uma balinha de açúcar. Mas como eles fizeram toda uma apresentação, como se fosse um medicamento curativo, eles acreditaram. Eles acreditaram que realmente iria fazer efeito. E fez. Dá para entender a fé como que é? É tanto que os médicos hoje, eles já testaram que as pessoas que têm fé que podem ser curadas, realmente isso solta uma substância no cérebro que faz a pessoa se recuperar mais rápido. Isso já foi constatado pela medicina. Então a fé tem esse poder até curador mesmo. Você crê que algo vai acontecer, vai acontecer. Mesmo se, mas você não pode duvidar, porque a dúvida anula a fé. É tanto que em Tiago 1, vamos lá em Tiago lá para a gente ver um negócio aqui. Vamos ver o que fala aqui em Tiago. Tiago. É só um instantinho aqui. Né? Em Tiago 1, no versículo 6, diz assim que a fé, se a tua fé, ela não pode ser como as ondas do mar. Se eu acho aqui rapidinho. Devia ter marcado antes, mas tá aqui, ó. Pronto, vamos lá. Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Sabe aquela coisa? Eu creio, mas eu tenho dúvida. Eu creio, mas eu não acredito muito.
Eu creio, mas não creio. Então, essa dúvida é como se fosse, como que eu posso dizer? É como se fosse um ácido que corroesse a fé. Então você orou em determinada coisa, você creu em determinada coisa. Então você usou a sua fé naquele sentido. Mas quando você duvida, pronto, acabou, você anulou aquilo que foi feito. Já aconteceu casos de pessoas que foram curadas, que foram atestadas curadas pela medicina, falou, não, realmente você foi curado, foi algo sobrenatural que aconteceu na tua vida. E depois elas ficaram em dúvida, deixaram a dúvida entrar nelas, depois de terem atestado que elas estavam realmente curadas, e elas começaram a duvidar da cura e aquela doença retornou. Você vê o poder da fé como é que é? A dúvida anula. Em Tiago 4,3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Ou é outra coisa. Aqui Jesus diz que nós, se não duvidarmos, nós pediremos o que quisermos, que nos sará. Então, vamos imaginar, eu orei, por exemplo, Deus me falou, o livro é um best-seller. Ele vai se tornar um best-seller. Vai ser traduzido em várias línguas. Então, eu creio. Pode ser que ele não tenha vendido um, mas eu creio. Entendeu? Mesmo que agora eu não esteja vendo isso. Mas eu creio, porque foi Deus que falou para mim. Não é coisa da minha cabeça, eu sei quando Deus fala. Então, eu não sei em que momento vai acontecer isso, se daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, não importa. Não importa, porque para Deus 1000 é como um dia como 1000. O que importa é que vai acontecer. Entendeu? Como outras coisas que eu creio que vai acontecer na minha vida. Então você tem que crer dessa forma, porque se a sua fé é uma fé duvidosa, é uma das piores coisas que existem, é a dúvida. Que a dúvida coloca em xeque muitas coisas que poderiam acontecer. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você é um jogador, uma jogadora de futebol, e você está no campo, e aí o seu time vai driblando, e aí joga uma bola para você, só está você e o goleiro, você dá um drible no goleiro, só está a trave na sua frente. Quando você é para chutar pro gol, aí você desiste. Ah, mas que coisa! Era só você chutar no gol. É assim que é muitas pessoas. Elas creem por um momento, mas aí começa a vir as coisas, né? Os problemas começam, aí ela vai e duvida. Aí ela vai e diz assim, eu acho que não vai acontecer. No momento que entrou a dúvida, a fé, aquilo que já estava para acontecer, se esvanece. Dá para entender isso? Então, muitas coisas na vida de muitas pessoas deixaram de acontecer por causa da dúvida. Porque elas duvidaram no meio do caminho. E no momento que elas duvidaram, é como se jogasse um balde de água fria na fé. É como se tivesse umas brasas e você chegasse com um balde de água e jogasse e acabou. Aquilo realmente não vai acontecer mais. Eu tive uma experiência com Deus que eu estava orando pelas pessoas, elas passavam, entravam na igreja, pediam oração, e eu orava pelas pessoas, os milagres acontecendo, vários milagres acontecendo, e eu estava indo almoçar em casa, porque eu abri e fechava a igreja, e aí eu estava indo cheio de fé, e louvando e tudo, e aí um senhor que andava curvado, sabe aqueles curvado mesmo, assim, a meio, e aí quando eu estava passando, eu vi ele, o Espírito Santo falou assim, toca nele. E veio aquela vontade de tocar nele, mas eu passei direto.
Eu duvidei que era Deus falando comigo, que Deus poderia curar aquele homem. E aí quando eu dei uns 50 passos para frente, o Espírito Santo falou assim, olha, você não sabe o que você perdeu de ver agora. Se você tivesse tocado naquele homem, ele ia voltar ao normal, ia glorificar o nome de Jesus na vida dele. Eu falei, nossa, aí eu fiquei muito mal. Eu falei, não, mas eu vou lá agora. O Espírito Santo falou, agora não. Era aquela hora. A sua fé ia ser ali executada naquele momento. Mas quando você duvidou, anulou a fé. Anulou. Aquele milagre extraordinário que iria acontecer, aquele homem ia se levantar e ele ia se desentortar e ia ficar reto. E eu creio nisso porque o Espírito Santo falou, mas no momento que eu duvidei, não, aí nunca mais, depois desse dia, quando Deus fala, faz, eu faço, porque eu sei que não sou eu, é Deus que vai fazer. E ele não é mentiroso, o poder dele não tem limites, o impossível para ele é possível. Então, se ele disser, ora por essa pessoa, eu oro e tenho certeza que o milagre vai acontecer. Porque não é a questão, não sou eu tenho a fé. Só que a minha fé, ela não duvida. Se ele disser, ora, mesmo que o milagre não aconteça instantaneamente, mas eu creio que aconteceu. E acontece, irmão, às vezes é instantâneo o milagre, e às vezes ele demora, então, sabe? Tem o tempo de Deus, como está lá em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então eu creio que eu tenho um sonho, por exemplo, que outro dia eu compartilhei aqui, que eu vi uma carreta-palco, né? Onde a cruzada sai em várias cidades, ministrando os louvores e evangelizando as cidades. Eu tenho um sonho daquilo ali, nossa, eu vou adorar fazer. Eu creio nisso, eu creio em muitas coisas que Deus pode fazer através de mim. Eu creio sinceramente, eu tenho fé para isso. Não sei quanto, não sei de que forma. Isso aí não é comigo, isso é com Deus. Eu só tenho que crer, porque no momento que eu creio, o poder de Deus se manifesta e acaba acontecendo. Ontem eu dei um exemplo, que eu tinha um desejo assim de possuir um determinado carro, e eu coloquei a minha fé em ação, e eu disse, eu quero um carro desse aí, tudo. Deus preparou, eu já era habilitado, porque se eu não fosse habilitado, tinha que ter habilitação. Como é que você vai dirigir o carro sem ter habilitação? Deus não vai entrar num negócio desse aí para você ser um cara irregular. Uma mulher andando aí sem habilitação. Não, primeiro você... Aí eu já tinha a minha habilitação há alguns anos, botei para a minha fé em ação que eu queria um carro daquele. E aí Deus foi preparando as coisas até chegar o momento. Demorou um certo tempo? Demorou. Demorou cerca de uns 3 anos. Mas aconteceu. Então, como ele falou do livro, outras coisas que ele vai realizar na minha vida, eu só preciso crer. Eu não preciso entender de que maneira vai acontecer. Eu só preciso continuar a minha caminhada com ele. Continuar crendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele diz que não passou em pensamento humano aquilo que ele tem preparado, reservado para aqueles que o amam. E eu amo ele, eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo minha família celestial. Agora tem mais um detalhe. Por isso vos digo, diz no versículo 24, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ei. Então, vamos imaginar, eu orei por essa caneta. A partir do momento que eu orei por essa caneta, depois eu não posso pedir a mesma caneta. Porque é como se eu estivesse dizendo para Deus que ele não ouviu a minha oração.
Eu pego e eu oro por essa caneta. Aí quando for amanhã eu oro de novo por essa caneta, pedindo essa caneta. Então eu não acreditei que na primeira vez que eu pedi a caneta ele ouviu. Então a fé inteligente é de que forma que você usa? Eu orei por essa caneta. A partir da próxima oração eu vou agradecer por essa caneta. Porque uma hora ou outra ela vai aparecer para mim, ela vai chegar para mim. Entendeu como é que é? Embora tudo possa parecer contrário, mas eu sei que a caneta virá. Não sei que dia, não sei que hora, não sei que momento. O que eu sei e que eu tenho a certeza é que a caneta virá. Entendeu como é que é a fé? Sem duvidar. Não pode ser como a onda do mar. Eu creio, não creio, creio, não creio, porque quando você não crê, você anula. Se eu orar por essa caneta e amanhã, ou logo em seguida, eu falar assim, não preciso nem falar, se eu somente pensar, mas será que ele vai me dar a caneta? Pronto, você já anulou, não vai ter a caneta, entendeu? Não vai tê-la mais, porque você duvidou, você anulou a oração que você fez de fé. No momento que você colocou uma interrogação, que você disse assim para você mesmo, será? Quando você disse será, pronto, automaticamente se desvaneceu a sua fé pela caneta e a caneta, pode esquecer a caneta. A não ser que você olhe por ela de novo. Porque aquela oração que você fez, pedindo com a sua fé, a caneta não funciona mais. Porque você duvidou, anulou a fé que você pôs. Então, se você quer fazer uma oração inteligente, você tem que saber pedir primeiro. Primeiro você tem que saber pedir. Eu pedi por esse livro aqui. Sabe quanto tempo eu passei escrevendo ele? Sabe quanto? 2 anos. Eu primeiro comecei rabiscando no papel, um cadernozinho. Rabiscando. Depois eu digo, não, eu vou melhorar. Mas crendo que um dia ele estaria dessa forma aqui. Entendeu como é que é? Eu crio. Eu até mostrei hoje aqui para um colega meu aqui. Eu digo, você lembra quando eu falei para você que estava escrevendo um livro? Ele disse assim, eu lembro, mas eu pensei que era só uma ideia. Eu falei, uma ideia? Ele mesmo vem me entregar, porque veio pelos correios. Aí eu digo, eu vou abrir na tua frente aqui para você ver. Você vai ver em primeira mão. Eu digo, tá vendo aquilo que você pensou que era só uma ideia? Olha ele aqui, ó. Então eu fiz pela fé, eu trouxe à existência o livro que não existia ainda. É lógico que eu tive que escrever, eu tive que pedir a inspiração divina para poder escrever. Então hoje eu sou um escritor, porque eu acreditei, eu acreditei sem duvidar. Eu já estou escrevendo mais um, tem mais alguns, são esses primeiros serão uma coleção de 24 livros. Entendeu? Hoje eu sou escritor. Lá, no meu livro lá tem o ISBN, tem direito autoral, tem tudo. Entendeu? Eu sou reconhecido mundialmente como escritor, porque o ISBN é mundial. Entende como é que é isso? Mas eu não era um zero à esquerda, que ninguém ousava nem acreditar em mim, nem que eu tinha capacidade para nada. Era um bêbado, um drogado, uma margem da sociedade. E como é que pode isso ter acontecido? Por causa da minha fé. A minha fé sem duvidar de que aconteceria. E agora eu vou continuar crendo que ele é um best-seller, que na hora que no tempo de Deus vai acontecer, ele vai ser traduzido para várias línguas, entendeu? Vai estar nas grandes livrarias, em todos os locais ele vai estar para ser vendido, nas livrarias, nos workshops, e, sabe, ao redor do mundo, nos aeroportos. Entendeu como é que é? Mas essa é a minha fé, porque Deus, quando ele envia uma palavra, ela não volta vazia. Então ele diz aqui, vou ler novamente. Por isso vos digo que
todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ei. Dá para entender? Isso é muito forte, irmão. Se você não entendeu ainda, procure entender isso. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, as vossas dívidas. Outra coisa que anula a oração é se você tem alguma coisa pendente com alguém, você precisa, o seu coração ele tem que estar limpinho, puro, entendeu? Não pode, a tua consciência não pode estar pesada com alguma coisa. A palavra de Deus fala assim: irai-vos e não pequeis. É natural que algumas vezes você possa se irar, se aborrecer com alguma situação, mas aquilo não pode ficar no seu coração. Não pode. Porque anula até a oração. Você pode orar que não vai passar do teto. Porque é necessário que você libere perdão. O perdão, ele liberta. Ele abre portas para milagres. E aí, quando você está limpo, teu coração está puro, está livre das mágoas, dos ressentimentos, né? Você não tem nada contra ninguém, nem ninguém contra você. E aí você pede e você já tem que crer que você já recebeu, mesmo que você não veja a caneta no momento que você orou. Você orou pela caneta, você não está vendo a caneta. Mas vamos lá de novo, lá em Hebreus, vou ler de novo para vocês. É muito forte isso. Vamos lá de novo. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em outra tradução diz, é a certeza das coisas que se esperam. Eu nunca imaginei que eu fosse o vice-presidente da mesa diretora de um conselho aqui de uma cidade. E Deus tem muito mais? Tem muito mais ainda, isso é só o começo. Por quê? Porque eu creio no meu Pai Celestial. Eu creio que Ele pode todas as coisas. Entendeu? Que o impossível, Jesus disse, ontem eu trouxe na mensagem, Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então a única forma que você pode ver a glória de Deus na sua vida é você crendo, sem duvidar. Porque no momento em que você duvidar, anulou aquilo que você acreditou. Não sei como é que você vai fazer isso, mas você precisa fazer isso, porque senão a sua vida vai ser de derrota em derrota. Derrota em derrota. Você vai, sabe aquele que nada e morre na praia? É desse jeito que a vida é. Quando você duvida. Amém? Então, para encerrar, eu quero orar por você, pela sua vida, para que você tenha uma fé consistente. E como é que eu consigo uma fé consistente? É quando você tem um relacionamento com Deus. Porque assim, imagina, eu estou falando com pais ou mães aqui. Se você tiver um filho pequeno, você colocar ele no alto e falar assim, filho, pula, eu te pego, eu te seguro, ele vai pular. Porque ele confia em você, que você não vai deixar ele se arrebentar no chão. A fé dele é pura. Ele acredita em você. Ele acredita que você não vai deixar que ele caia no chão. Ele pula, ele se lança mesmo. Ô papai, ô mamãe, se lança. Porque ele confia. Então, com Deus, quando você vai tendo um relacionamento, você vai conhecendo cada dia mais Ele, na sua palavra, ouvindo uma ministração como essa, simples, mas eu estou falando de fé para você, e como é que a fé tem que funcionar. Você não pode deixar dúvida, porque anula a sua fé, eu estou te ensinando isso. Então, eu estou falando do que aconteceu na minha vida. Por exemplo, esse livro aqui, isso aqui é o resultado de fé. Ele saiu daquilo que Deus colocou dentro de mim para escrever primeiro num cadernozinho, rabiscar ali tudo.
para chegar nesse resultado. Mas foi preciso fé e ação. Porque também se não houver ação, a oração já está na própria palavra, orar, ação, né? Orar e ação. Ação. Então eu orei por determinada coisa, mas eu também não vou ficar parado esperando cair do céu. Eu vou fazer algo. Não, mas Deus não precisa. Não, Deus não precisa, mas Ele quer você em movimento. Deus nunca abençoou ou operou milagres em alguém que estava parado. É impressionante isso. Só quando ele, mesmo aquele coxo que estava lá no tanque de Betesda, que estava há 38 anos ali, e que Jesus chega e diz assim, tu queres ser curado? Então, você quer ser curado? Não, mas você quer ser curado? É isso que eu estou perguntando para você. Toma o teu leite e anda. Teve que ter uma ação. Ele não podia ficar só esperando. Ele tinha que tomar uma atitude, pegar o leito dele. A mesma coisa foi quando Pedro e Tiago e João estavam chegando no templo, a Formosa, que tinha aquele coxo de nascença. E eles disseram assim, olha, não, a gente não tem ouro nem prata, mas o que a gente tem eu vou dar para você. Pegou na mão e agiu. Quando ele puxou, ele se endireitou e o milagre aconteceu. Então, é isso. Primeiro, você tem que usar a sua fé. E quando você for fazer alguma oração, você não pode ter nada no seu coração, de mágoa, de rancor. Você não pode, senão nem a sua oração não chega a Deus. Em nome de Jesus que você tem que fazer a oração, porque Ele é o único mediador. Você não pode usar nenhum outro nome para pedir algo para Deus. Porque se você receber e você pedir qualquer um outro nome que não seja de Jesus, se você receber, não foi de Deus que você recebeu. Foi do maligno enganando você. Porque o único mediador entre nós e Deus é Jesus. Se você usou qualquer um outro nome, João, Severino, Pedro, seja lá quem for, e não foi o nome Jesus, não, mas eu orei no nome de Pedro e de Jesus. Não, meu filho, é só o nome de Jesus. Aí você usou a fé no nome de Jesus, não tinha nada do seu coração, não tinha mágoa, não tinha rancor, né? Aí você fez a oração da fé. Agora a próxima oração, você vai o quê? Agradecer. Mesmo que o milagre não tenha acontecido, você tem, Senhor, eu sei que eu não estou, mas eu creio que o milagre está se movendo e ele com certeza vai se fazer. Isso é fé, sem duvidar, tá? Então é isso. É essas 3 formas de você adquirir. E outra coisa, agir. Agir também. E para conseguir que o livro tivesse ali, eu tinha que escrever. Eu tive que, aqui, ó, para você ter uma ideia, não teve, eu que fiz a arte, eu que fiz tudo. Porque antes eu aprendi a mexer nos programas para fazer isso aqui. Eu não precisei, porque posso ser sincero com você, eu não tive ajuda de ninguém a não ser de Deus. Eu não tive ajuda financeira de ninguém. Entendeu? Eu tive que geralmente quando a pessoa tem condições, aí tem o diagramador, tem quem faz a capa, tem que, sabe? Eu não podia pagar para ninguém fazer, eu mesmo tive que fazer. Para isso eu tive que estudar antes, para poder saber fazer. Entende isso? Demorou, porque eu não tinha condição ainda. Eu agi conforme o que eu tinha. Então, como eu sabia mexer nos aplicativos e programas, então eu fui lá, criei a capa, escrevi primeiro, depois passei para o Word, fiz a diagramação, fiz as correções, depois eu fiz a capa, entendeu como é que é? Eu tive que agir, porque se eu só cresce e não agisse, essa é a última coisa que você tem que fazer, que é agir a sua fé, se movimentar, então com certeza vai dar certo. Pode demorar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, não importa, mas que vai acontecer, vai. Então é isso. Eu quero que você creia, essa é a palavra de hoje, tá bom?
Mas eu quero orar pela sua vida. Se você é uma pessoa que não consegue, sabe aquela pessoa que, olha, sinceramente, pastor, não consigo não tenho. O senhor está falando de fé, eu não tenho. A minha vida foi só até hoje, muitas derrotas, mas é justamente por causa disso. De repente você não acredita nem em você mesmo. Então aí fica difícil. Fica difícil. Tem mais uma coisa, você tem que crer que Deus é poderoso, mas você tem que crer em você também. Não adianta você só crer em Deus se não crer em você. Você não acreditar que você é capaz. Mas eu quero fazer uma oração por você nesse momento, tá bom? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu entro no mundo espiritual agora, que se confundem aqui com o mundo físico. E em nome do Senhor Jesus, como foi feita a oração no começo, Pai, que o teu poder, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, possa tomar essas vidas, meu Pai, onde quer que elas estejam, meu Deus, mudando é certo que é de cada pessoa, meu Pai, não é? Uns têm pouco, outros têm muito, mas precisa ser praticado a fé. E ela foi ensinada agora como é que tem que se praticar a fé, para que possa dar certo. E que em nome de Jesus, meu Pai, isso seja gravado nas tábuas do coração delas, meu Pai. E seja qualquer ação do inimigo na vida delas, soprando, meu Deus. É certo, meu Pai, que quem tem que conhecer a Tua palavra para poder ter o escudo da fé, para poder combater os dardos inflamados da dúvida do inimigo. Então, meu Pai, eu te peço, ajuda essa pessoa agora, meu Pai, onde quer que ela esteja, meu Deus, para que ela possa ter ânimo, Senhor, para poder crer no milagre, no impossível acontecendo na vida dela. E em nome do Senhor Jesus, eu já agradeço, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração, porque se você também não tiver o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, não vai adiantar nada a sua fé. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não adianta nada. Então eu preciso fazer uma oração para você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, se você queira. Ou se você se afastou, se não vou mais crer, né, se decepcionou com você mesmo, porque Deus não decepciona ninguém. Então faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados nesta hora. Eu recebo o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário por mim e creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu penso, conforme a sua vontade para a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento, e esteja comigo todos os dias da minha vida aqui nessa terra. E desde já eu te dou graças, te dou glórias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, creia, irmão, acredite, mas sem duvidar, porque senão, se você duvidar, tem gente, por exemplo, judeus até hoje, né, não acredita que Jesus já veio, que o Messias veio. Eles achavam, eles queriam um rei poderoso, e ele é poderoso. Só que ele não veio da forma que eles queriam, então eles não creem até hoje. Então você imagina, ele veio para os seus e os seus não aceitaram, não o receberam. Nós somos felizes e abençoados, bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus fisicamente, mas nós cremos. Eu creio. Então é isso. Você tem que crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa. E lembre-se, não duvide de forma alguma que Deus é poderoso para fazer. Sabe? Deixa eu te contar uma, antes da gente encerrar, deixa eu te contar uma sobre a fé sem duvidar.
conta a história que tinha uma igrejinha num sítio, num povoadozinho bem afastado, e o pessoal andava de cavalo, porque aqui, por exemplo, aqui no sítio aqui, o pessoal anda de cavalo. Hoje tem bastante motos, mas tem um pessoal que anda de cavalo. E eu sei porque eu já vi, antigamente tinha aqueles, eu não sei hoje ainda, hoje acho que são mais modernos, né? Mas uns 30 anos atrás, eu sei porque eu conheci pistoleiros mesmo que andavam a cavalo e que matavam pessoas por dinheiro. E diz que essa igrejinha tinha lá o pastor, e ele tinha uma filhinha de 6 anos, e ele, nesse dia, ele estava pregando a respeito da fé. E ele pregava a respeito da fé, e vinha um homem desses, matador de aluguel, e parou o cavalo e ficou escutando ele falar. Diz que a fé, ele pregou sobre, quando Jesus fala que se você tiver fé, você transporta montes. E aí ele pegou, depois que terminou lá, ele desceu do cavalo armado e falou assim, ó, eu escutei tudo que você pregou aí. Você falou a respeito de fé. Então, que você que tinha que ter fé para orar em um monte, né? Se erguer e sair do lugar, né? Eu estou aqui, eu vou matar uma pessoa que eu fui pago para isso, eu sou um pistoleiro, porque ele não estava nem aí. E quando eu voltar, se aquele monte ali, que tinha um morro assim perto da igreja, se quando eu voltar aquele morro estiver no mesmo lugar, aí eu mato você. Porque você tem que pregar o que você vive. Aí pronto, aí o pastor entrou em desespero. Porque ele estava pregando a respeito de algo que ele mesmo não cria, que era a fé que transportava montes. E aí ele temeu e muito, temeu demais. Aí começou, meu Deus do céu, o homem vai me matar. A filha escutando tudo aquilo, e aí nem dormiu, porque ela escutou, né, todos que estavam ali escutaram aquela ameaça daquele homem. E aí eles começaram a orar, e o que aconteceu? Aquela menina foi orar a Deus e orando, dizendo assim, papai do céu, não deixa aquele homem matar o papai, porque se ele matar o papai, eu vou ficar sem pai, e eu amo muito meu pai. Então, por favor, papai do céu, faz aquele monte ser transportado dali. E aí ela fez essa singela oração pura, e aí disse que aquele dia foi uma chuva torrencial, uma chuva de repente, sabe, com trovões, com relâmpagos, e veio um relâmpago e pluf, naquele morro ali, que ele quase que desapareceu com aquele raio que veio. E no outro dia, quando o homem voltou no cavalo, realmente tinha visto que ele não chegou a se transportar ao monte, mas uma parte dele tinha se desfeito por causa daquele raio. E com certeza, irmão, pode ter certeza que foi a fé daquela criança, não foi do pai não. Porque ele não cria. Eu já contei aqui para vocês que eu ajudava o pastor Jamilson em Porto Ferreira, e ele via no programa de rádio as pessoas serem curadas através da minha oração, porque eu tenho o dom da fé. E ele pediu para orar pela sogra dele, que tinha doença de Chagas, né? Porque ele não tinha o dom da fé. E ele falou, pastor, pode ir lá orar pela minha sogra? Eu fui lá, orei, determinei a cura nela e ela ficou curada. Por quê? Porque ele não tinha o dom da fé, como esse pastor não tinha. Vou te contar mais um aqui para a gente encerrar. Aqui mesmo, outro dia eu preguei sobre fé. E aí, eu pregando sobre fé, você tem que profetizar, você tem que aprender a profetizar na sua vida, para que o impossível possa acontecer e tudo. E aí eu pregando com veemência a respeito da fé, que você se profetizar, você tem que aprender a profetizar. Aí Deus foi e falou assim, então por que você não mostra para eles como é que faz? Eu falei, agora eu vou ter que... Aí ele falou, profetiza, que nessa comunidade nunca mais vai faltar comida aqui no celeiro dessa casa. E aí eu fui movido de uma fé, e eu fui e profetizei. Eu disse, olha, eu não sei de que forma, não sei como, mas Deus acabou de confirmar que nunca mais vai faltar comida no celeiro dessa casa.
dessa comunidade. Nunca mais vai faltar. Eu não sei de que forma que vai acontecer, irmão, mas ele disse para mim que não vai mais faltar alimento no celeiro dessa casa. E pronto. Sabe o que aconteceu? No outro dia, as pessoas ficaram admiradas. No outro dia, veio um fazendeiro e disse assim: olha, tem uma vaca lá, vocês podem ir lá buscar a vaca lá para vocês. Aí veio uma vaca. Não tinha, aqui era uma escassez na comunidade muito grande. De repente chegou outra vaca, 2 vacas na mesma semana. Então mistura não faltou. E aí chegou um programa aqui do governo do Ceará chamado Ceará Sem Fome. Chegou o Ceará Sem Fome aqui. E hoje, até hoje, tem o Ceará Sem Fome, que são 100 quentinhas por dia. Entendeu? Que vem deixar aqui. Esses dias ganhou uma geladeira novinha. Então, as pessoas viram que realmente a fé funciona. Eu tinha pessoas aqui que falavam assim: irmão, como é que pode? Você falou e profetizou e realmente aconteceu. Eu falei: é a fé sem duvidar. Quando você age a sua fé sem duvidar, acontece. Porque no momento que ele me inspirou a profetizar que aqui não haveria mais um celeiro escasso, que a comida não seria mais escassa, que haveria fartura no celeiro, na mesma semana, 2 vacas, irmão. 2 vacas. Foi carne à vontade, foi feito churrasco, chegou comida, até hoje está aqui chegando. Aqui não tem mais falta de mistura de comida. Porque foi conforme a palavra que eu criei e profetizei da maneira que Deus pediu para que eu fizesse. E assim aconteceu. Então, para encerrar, irmão, creia, creia. Primeiro, vamos só recapitular. Primeiro, você não pode ter mágoa, não pode ter rancor no seu coração. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoe. Não pode, porque senão a oração não passa do teto. Segundo, você tem que crer que aquilo que você pediu vai acontecer, independente se acontecer na hora ou não. Você tem que crer. Crer que já aconteceu. Aí a segunda coisa, quando for amanhã, você já não pede mais aquilo que você pediu. Você agradece. Você começa a agradecer. Senhor, eu agradeço por aquilo que o Senhor já fez, já está feito, já preparou. Você começa a agradecer. Não peça mais. Agradeça. Terceiro, haja. Haja. Porque se você ficar parado também não vai acontecer nada. Então você tem que estar em movimento para que o milagre, o impossível aconteça na sua vida. Amém? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Amanhã, se Deus permitir, estaremos no mesmo horário aqui, como combinado, primeiro para Deus, depois para você, que tem me acompanhado, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esqueça, lá no Instagram, no link da bio, você pode adquirir esse livro, né, que, como eu já falei para vocês, como Deus já disse, é um best-seller. Ele já é agora? Não. Mas como eu criei que ele iria acontecer, eu agi, eu escrevi primeiro num caderninho e tudo, e fui fazendo, e hoje ele está assim, foi porque eu agi a minha fé. Eu vi ele pronto desse jeito, e hoje ele está pronto aqui, e já tem outros mais, entendeu? A fé é isso, é você crer, colocar em ação que o milagre acontece. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você está me vendo à noite, que Deus te dê aí um descanso, um sono reparador. Né? Se você está me vendo em outro momento, pegue tudo isso que Deus colocou, falou para você e coloque em ação. Coloque, haja, que com certeza o milagre vai acontecer na sua vida. Coisas inimagináveis. Eu sei porque eu sou testemunha disso. Eu não estou falando daquilo que aconteceu. Às vezes, eu na igreja, eu via as pessoas aplaudindo o milagre que acontecia na vida das outras pessoas. E eu não gostava, não é que eu não gostava que o milagre acontecia na vida das pessoas. É porque eu queria que acontecesse na minha. Eu digo: Senhor, eu não posso ficar batendo palma só para o milagre dos outros, não. Eu quero na minha vida. Aí ele me ensinou esses passos que eu te trouxe hoje, entendeu? De como é que você faz com que o milagre aconteça na sua vida. Então, é isso aí. Coloca em ação que com certeza vai dar certo. E depois você me fala os resultados, tá bom?
Você também tem um link lá no YouTube, Ministério Nonato Duarte Oficial, Instagram Nonato Duarte Oficial e aqui no Face, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Luciana, que Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome de Jesus.